Então aqui, pessoal, nós podemos ver claramente, né, nesse slide aqui das condições das estradas brasileiras, né, o que são classificados como excelentes, boas, né, e nós vemos que o percentual ele não é muito animador, né, e as estradas regulares, ruins ou péssimas, né. Perfil, nós estamos falando aí que a nossa topografia ela não é plana, né? A topografia geral brasileira, você raramente encontra um trecho muito plano, a não ser em alguns lugares no Rio Grande do Sul, talvez no Mato Grosso, alguma coisa assim, mas normalmente a nossa topografia ela é predominantemente plana, mas ela é bastante montanhosa também, né? E daí também o percentual, que nós já vimos lá de 12%, então, que ele é asfaltado e os demais não. Então você tem uma situação muito crítica aqui, o que influencia também na questão de especificação técnica do produto também, né? Aqui daí alguns países, né, da América do Sul, né? Então nós vemos países aqui, por exemplo, a média é de 12% na América Latina também, o Brasil então com 12%, que mais ou menos reflete a América, Chile e assim por diante, né? A situação mais confortável, na verdade, é da Argentina, com 30% de estradas pavimentadas, né? Então isso é algo bastante representativo para eles, além da topografia ajudar, que é uma topografia bastante plana. E lá, quando você compara o transporte deles com o nosso, você vai ver que eles transportam as mesmas quantidades de cargas, né, na faixa de 45, eles estão agora adotando bitrem, rodotrens também, mas com potências menores, né? Ah, mas então quer dizer que a produtividade lá não vai ser a mesma? Vai, né, porque a topografia é muito plana e eles conseguem trabalhar isso de uma forma muito mais eficiente. Então, pessoal, aqui nós encerramos então essa parte dessa primeira revisão, né, e vamos começar então a falar sobre a parte seguinte, então, para a gente dar continuidade ao nosso encontro. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os maiores impactos que nós temos no custo operacional, né? Vocês mais ou menos devem imaginar do que nós vamos falar agora, né? Eu espero que na planilha de controle de custo e controle de frota que vocês têm, né? Com certeza esse item deve aparecer muito fortemente, né? Então, para fazer a especificação técnica, nós já, só recapitulando um pouquinho também, nós já vimos isso aí nessa parte de uma análise técnica, o segmento e a aplicação desses veículos. Então, em que segmento que ele vai atuar? Cada segmento tem uma característica própria. Nós estamos falando ali de um sider, de um van, de um tanque. Cada um tem as suas exigências técnicas, tem as suas exigências legais, tem as suas exigências também do próprio sindicato. Então, tanques, tem o Sindicom, por exemplo, que controla algumas normas e assim por diante. Isso nós temos que conhecer para que a gente consiga fazer a especificação de forma mais correta possível. A aplicação também desse produto, as condições operacionais, nós vamos ver um pouco mais para frente também algumas questões que a gente tem que levar em consideração. Então, em que condições esses caminhões irão rodar, né, se precisam de equipamento extra ou não, vai ser em que tipo de estrada ele vai rodar, você pode otimizar mais ou fazer um caminhão um pouco mais comum também, né? As condições operacionais passam obrigatoriamente por otimizações, por exemplo, eu vou rodar numa certa condição operacional que eu posso reduzir a tara do veículo, tirando o tanque de combustível, por exemplo, para deixar o caminhão o mais leve possível. Então, tudo isso passa por essas avaliações em que nós temos que dar a sugestão, né, e o transportador tem que acatar isso. Ou seja, para ele, uma menor capacidade de tanque é um problema ou é uma alternativa, é uma solução? Depende de cada segmento, de cada condição operacional, né? Cargas úteis, então nós estamos falando aí de cargas de balança, né? Então, que tipo de carga transporta, quais serão as cargas? As cargas serão com baixo peso específico, com alto peso específico, nós já calculamos lá no nosso módulo 2, né? Volume total, volume útil, ou então peso. Então, o que nós temos que considerar nisso tudo, né? O caminhão vai ser mais para peso ou mais para volume?
Ou é um misto desses dois, por exemplo? Então, isso tudo a gente tem que estar muito alerta para que a gente consiga fazer realmente a especificação mais correta possível, né? Ou que seja flexível também para, né, para a sua operação, né, que pode ser de logística e que haja uma intercambiabilidade de produto. Também pode acontecer isso, né? Desempenho, o que se espera, né? Você quer privilegiar consumo de combustível ou na sua frota, por exemplo, tem situações em que o caminhão tem que sair do ponto A até o ponto B e chegar no horário. Então, às vezes a parte do consumo ela não é tão importante, mas sim a entrega é importante. Tem pontualidade de entrega, o cliente está esperando esse produto lá, naquele momento, naquele dia, porque vai entrar na linha de produção dele para fazer a montagem, né, do produto que ele ganha, né? Então, isso tudo tem que ser levado muito em consideração. Demandas legais, né? Então, altura, largura, comprimento, atende à legislação, não atende, tomar muito cuidado com distribuição de carga, né? Então, nós falamos hoje de um cavalo mecânico com uma carreta, quanto que joga no pino-rei, né? Vai ter sobrecarga no eixo dianteiro, não vai ter, né? Nós temos alguns casos aí que às vezes, para adequar, né, a carreta ao cavalo mecânico, você trabalha com quinta roda e esse balanceamento, obrigatoriamente, ele vai jogar a carga ou no eixo traseiro ou nos eixos do semi-reboque, né, ou do cavalo mecânico, né? Então, isso é um conceito que tem que se pensar. Nós não vamos falar aqui nesses nossos eventos, aqui nesse nosso módulo, sobre implementação, sobre implementos rodoviários, né? Mas alertando muito que a carga que vai ser jogada no pino-rei, ela vai ser distribuída e isso não pode causar sobrecarga em hipótese nenhuma, senão vai ser multado o veículo, né? Com isso a gente elimina alguns veículos que não passaram, né? Então, de baixa potência, veículo, ou com uma capacidade assim ou assado, né? E daí um outro veículo que a gente vai fazer um outro tipo de análise, por exemplo, que seria uma parte mais econômica, né? Então, medindo a produtividade desse caminhão, por isso que é importante saber aonde que ele vai rodar, de que forma que ele vai rodar, qual que é a potência dele e assim por diante, né? Também uma coisa que nós temos que pensar muito é nos custos de transporte. Então, esse caminhão vai estar com os custos adequado à sua operação ou não. Investimento inicial, então qual que vai ser o montante disso para que a gente renove a frota, né? Então é fazer uma análise muito criteriosa, né? Se nós estamos ampliando frotas, daí fica mais fácil. Se nós estamos renovando frota, nós não vamos também tratar nesses 4 módulos aqui sobre renovação de frota, né? Isso obviamente ele envolve um outro módulo com mais 4 aulas dessa para a gente esmiuçar perfeitamente, profundamente, quais são eventuais critérios para a renovação de frota. Isso a gente pode tratar num outro evento. E daí também nós eliminamos alguns veículos e deixamos outros em situações ótimas, né? E daí nós temos que partir para a logística da empresa. Aí também nós não vamos entrar nesse momento, porque daí cada empresa tem a sua logística, cada empresa tem a sua forma de atuar, os seus produtos que vocês entregam, e aí a logística ela vai ser intercambiabilidade, qual que é a rota, qual que é a setorização que é feita, como que se acompanha isso e assim por diante. Então, mas isso é importante, né? Até porque tem que acompanhar daí, no caso, esse planilhamento todo que os senhores fazem de acompanhamento de custo, de produtividade, de velocidade média, o que cada caminhão está fazendo de melhoria em relação ao outro, comparativamente com o outro, e daí entra muito a questão logística e o planilhamento que vocês fazem, vocês proprietários, vocês gestores de frota, fazem para que se tenha realmente uma produtividade melhor desse produto. Aqui então é um gráfico de pizza, a gente não tem a mínima, aqui é um exemplo somente, né? Que nós fizemos um exercício mostrando então quais são os principais custos que contribuem para fazer justamente a composição do seu custo operacional.
Então aqui nós temos, nós consideramos algumas coisas, outras não, até para fazer um exercício aqui muito mais didático do que realista, né? Então, os principais pontos, né? Remuneração do capital, 12%, despesas administrativas, e daí aqui a gente considerou apenas algumas coisas. Custos com motorista, na faixa de 13%, varia de empresa para empresa, depende muito de cada conceito que as empresas têm, de fazer a remuneração, né, qual que é o salário, outros benefícios também. A sua empresa, por exemplo, faz uma remuneração variada para o motorista, faz premiação para o motorista, tudo isso tem que ser pensado também. Depreciação, manutenção gira na faixa de 7% ou 8%. Aqui é um item que tem que ser muito bem pensado também, quanto à terceirização ou não. Pneus na faixa de 6%, para algumas transportadoras, obviamente, que são maiores. Quando nós falamos num setor de construção pesada, por exemplo, nós estamos falando justamente de pneus mais exigentes, né, na parte de cana, madeira, mineração. Então, se o teu transporte é nessa faixa, com certeza esse gráfico aqui ele vai sofrer alterações. Não na composição dele, mas nos percentuais que eles estão distribuídos, né? Mas eu tenho certeza que esse aqui é unânime entre todos, né? A busca forte e eterna por fazer o veículo ser o mais econômico possível. E essa é a busca que a indústria está fazendo, com tecnologia, com treinamento, com aprendizado, para que realmente os caminhões sejam o mais econômicos possíveis. Aqui mostra como 47%, mas esse item pode variar, né, dependendo do que você considera de impostos e outros itens, né, mais itens não variáveis, né, custos fixos, né, em que esse percentual ele pode mudar. Mas nós já fizemos avaliações junto a clientes, por exemplo, que chega a 50%, 55%. Então depende muito de cada operação. Mas o fato é, a parte mais importante, né? Esse custo é muito representativo e é nele que nós vamos trabalhar um pouco também, porque ele é o mais importante. Então, se você tem lá 50% do teu custo com consumo de combustível, e você consegue melhorar 10% disso com uma série de ações, nós estamos falando de 10% em cima de 50%, ou seja, nós estamos falando de 5% de melhoria do custo operacional, o que é muito dinheiro. Tá? Parâmetros, então, que... Os principais parâmetros que afetam, né, o consumo de combustível, a especificação técnica, o motorista e fatores externos, né? Os fatores externos nem sempre nós podemos atuar, né? O motorista nós podemos atuar 100% e na especificação também podemos atuar 100%, né? Então não podemos errar na especificação, não podemos errar com o motorista, com a contratação, com o aprendizado, com o treinamento, com premiação, com salário, uma série de coisas. E nos fatores externos, algumas coisas, por exemplo, você pode desviar de rota, você pode fazer algumas simulações, mas você vai ter que rodar em estradas ruins e vários outros aspectos.